Boa noite. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a situação que aconteceu com o Monark, o apresentador do Flow Podcast, no qual, em uma conversa com Kim Kataguiri e Tabata Amaral, um podcast que eu assisti ao vivo, né, que teve 4 horas de duração, no qual eles abordaram vários assuntos assim bem interessantes, né? Essa questão do podcast ele foge totalmente do padrão de uma entrevista comum, de uma mídia tradicional. Dificilmente a gente teria no dia a dia, com a mídia tradicional, essas entrevistas que rolam, por exemplo, em Globo News, canais como CNN, etc. Um ambiente assim, despojado, no qual você teria personalidades consumindo até bebidas e tal, como um ambiente informal, certo? E nesse podcast houveram vários temas que eles trataram bem interessantes, por exemplo, sobre a relação das cotas raciais que estão para ser discutidas agora já completou 20 anos das cotas raciais, cada um tinha um ponto assim super interessante. O Monark, depois eles falaram sobre o aborto, a questão do aborto, eu acho que o Monark se posicionou muito mal no sentido de ele tinha a opinião dele, né? A opinião, acho que é válido, todo mundo tem um direito de ter opinião, né? Mas só que a forma como ele tratou a questão do feto, da origem da vida e tal, que é uma coisa, algo bem complexo, não é algo tão simples, ele tratou. Porque ele, pelo fato, eu acredito, dele já estar bebendo, estar bem solto, ele acabou se extrapolando um pouco. Só que, como é que é interessante as coisas, né? Eu, como um avaliador, né, como uma pessoa que tem uma opinião formada, eu sempre, né, analiso esses vídeos, eu gosto de ver a opinião das pessoas, até para melhorar e formar a minha melhor. Eu achei, assim, muito mais grave o que ele falou sobre o aborto do que, teoricamente, ele colocou contra o nazismo, entendeu? Eu acho que a questão do nazismo foram muito mal interpretado, foi muito mal interpretado. Houve muita má vontade da mídia, as pessoas já estavam doidas para cancelar ele, porque ele tinha um discurso libertário no qual muito parecido com o do Noam Chomsky e dos libertários anarcocapitalistas como Hermann Hoppe, Walter Bloch, Rothbard e outros, entendeu? Que é um conceito filosófico, nada mais, nada menos do que um conceito filosófico isso. Por quê? Vamos lá. Existe uma visão, por exemplo, do Karl Popper, que é um pós-modernista liberal, que ele escreveu um livro muito interessante, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, no qual ele coloca basicamente essa questão de tolerar o intolerável, dará poder ao intolerável tirar qualquer tipo de liberdade sua. Ou seja, você dá liberdade para quem é extremista, esse extremista ele pode chegar ao poder, né? Como Hitler chegou ao poder, como outros ditadores chegaram ao poder por meios democráticos, né? O Hitler, ao contrário do que o historiador André alguma coisa, que no dia seguinte foi fazer um pronunciamento sobre os judeus, sobre a questão do sionismo, não, questão de Auschwitz, dos campos de extermínio, explicando toda a questão do Holocausto, né, da questão toda do Holocausto. Ele cometeu um erro, o historiador, acho que ele não foi corrigido por ninguém. O erro dele foi o seguinte, ele disse que Hitler tomou o poder de forma democrática. Isso não é verdade. O que aconteceu foi o seguinte, o Hitler, ele teve uma eleição no Congresso, depois da República de Weimar, ele teve 30%, por volta de 22% a 30%, eu tenho que ver os dados exatamente, e ele teve cadeiras no Congresso. Ele pegou uma porcentagem do Congresso, mas ele não tinha a maioria. Ele chegou a ser nomeado até chanceler e tal, mas ele não era o primeiro-ministro da Alemanha. Ele tomou o poder de uma forma ditatorial,
né? Ele deu um golpe, o Hitler deu um golpe na democracia, entendeu? A democracia foi rompida pelo Hitler, ele surgiu por meios democráticos, o Partido Nacional Socialista surgiu por meios democráticos, entretanto, o Partido Nacional, ele surgiu por meios democráticos, mas ele aplicou um golpe posteriormente, entendeu? Ele aplicou um golpe. Quanto à questão, isso leva a um raciocínio bem interessante que eu estudei há uns anos atrás sobre a democracia, né? Sobre Winston Churchill, ele tem uma frase muito interessante sobre a democracia. Ele fala: a democracia é o pior regime político, excluindo todos os outros. Certo? Então, ele é o menos pior, basicamente. Ele tem falhas, grandes falhas. Por exemplo, a questão da ditadura da maioria, entendeu? Você vira uma ditadura da maioria, como existem vários casos aí. E a gente tem que entender que a democracia não pode ser colocada de forma alguma como um fim em si mesma. Como o próprio caso do Hitler é base. Por mais que o Hitler não tenha sido eleito democraticamente, ele não foi eleito, ele teve algumas cadeiras, o Partido Nazista, ele surgiu por meios democráticos e aplicou um golpe posteriormente, entendeu? Então é realmente complicado você dar espaço para esse tipo de ideologia. Se você for analisar ao longo da história, existiram vários casos parecidos de personalidades, de estadistas que surgiram por meios democráticos, mas subverteram a democracia e aplicaram uma ditadura. A gente pode ver, por exemplo, a questão da Rússia, né? O Putin, pós Boris Yeltsin, né? Ele tomou o poder por meios democráticos, depois ele implantou ali um regime ditatorial, né? Verdade seja dita, não existe, né, uma mudança democrática ali. Teve o Medvedev, que foi um governo praticamente fantoche dele, e agora ele está praticamente como um Xi Jinping aí para 20, 30 anos na Rússia, entendeu? E outro exemplo que eu coloco muito interessante, cara, que é importante a gente analisar, é a questão da Venezuela. Hugo Chávez, se você pegar uns vídeos do Hugo Chávez por volta de 2000, 1999, o Hugo Chávez, ele fazia discursos, né, a favor da democracia. Ele parecia ser ele parecia ser, sinceramente, um governo reformista de esquerda, de centro-esquerda, social-democrata. Ele não parecia ser o que ele se tornou, o que a Venezuela se tornou, entendeu? Então ele surgiu por meios democráticos, sim, foi eleito democraticamente, mas é fato, né, acho que é inquestionável que a Venezuela é uma ditadura, entendeu? Outro caso que eu cito, que eu acho muito interessante, historicamente a gente analisar, é a questão do Salvador Allende no Chile, pré-Pinochet, né? Que ele tomou o poder por meios democráticos, mas ele vinha implantando reformas, assim, como que eu posso dizer, estatizando, né? Gerando vários, caminhando para um socialismo, A verdade e o fato é esse, entendeu? Então ele estava subvertendo a democracia também, né? Por mais que a esquerda hoje sempre coloque como uma pessoa que foi injustiçada, não é verdade isso, entendeu? E como a gente estava falando de nazismo, ele teve até uns episódios bem complexos relacionados a isso também. Ele tinha, como que eu posso dizer, uma tese de mestrado dele a favor da eugenia racial, cara, de supremacista, entendeu? É algo que a esquerda também exclui, não, esconde. Outro ponto que eu queria citar, que eu acho importantíssimo a gente falar, é a questão da direita e esquerda. No debate, o Monark estava falando o seguinte, que ele acha um absurdo, né, partidos de extrema esquerda ter voz na democracia representativa brasileira, até mundial, tirando a Polônia e alguns países do leste europeu que sofreu muito com o comunismo. Só esses países que excluíram o comunismo como... que é proibido, da mesma forma que o nazismo, né?
ele estava falando isso como se o nazismo fosse de extrema direita e o comunismo de extrema esquerda. Nada mais errado, entendeu? Porque, assim, na minha visão de direita e esquerda, o nazismo não poderia ser colocado como extrema-direita em hipótese alguma. Porque direita, no meu entendimento, é mais mercado, mais liberdades individuais, é o liberalismo, laissez-faire, assim, da forma mais pura possível, entendeu? Então, o nazismo ele sugou de muita coisa do próprio stalinismo, do próprio comunismo, entendeu? A questão das propagandas, a forma deles tomarem o poder, né? Não existia um capitalismo de facto na Alemanha nazista. O que existia ali era um governo totalmente dirigido pelo Estado, né? Uma economia totalmente planificada. Tinha a questão do totalitarismo, do militarismo, o acordo Ribbentrop-Molotov, que é algo que nunca é citado, mas eles eram aliados, eles dividiram a Polônia. Depois, por uma questão do Hitler querer tomar o poder do mundo e tal, ele rompeu o contrato e quis invadir a União Soviética, mas até então eles eram aliados. Tinham muitas coisas que eram aliados do comunismo e do nazismo, entendeu? Eles são muito mais parecidos do que um governo de extrema direita. O que seria extrema direita na minha concepção? Extrema direita seriam os libertários, por exemplo, o próprio monarca. O próprio monarca seria um extrema direita. Por que ele seria um extrema direita? Porque ele vai no extremo, ele quer o fim do Estado, a liberdade total, a economia descentralizada, em cripto, que seja, sem alguma autoridade monetária, sem alguma autoridade estatal. Nós formávamos como comunidade pequenos condomínios e tal. A questão do anarcocapitalismo é bem complexa, eu acho que é um assunto para se aprofundar aí depois. Agora, a extrema esquerda, aí eu sim eu colocaria o comunismo, o nazismo e etc. E como uma vertente disso, talvez um anarco-sindicalismo, como o de Noam Chomsky, né, do próprio Glenn Greenwald, ele tem tido uma abordagem muito interessante sobre essa questão toda da liberdade, né? É até interessante a gente ver a esquerda, né, pessoas da esquerda defendendo isso, né? Então, eu acho que o monarca foi injustiçado. O monarca foi injustiçado, totalmente injustiçado. Não há dúvidas disso. Ele não tinha que pedir desculpa pra ninguém. Por que ele ia pedir desculpa? Porque ele estava defendendo um conceito filosófico no qual dar liberdade para extremos seria a melhor forma de derrubá-lo. Você pode discordar, você pode seguir a teoria do Popper, né? De que tolerar o intolerável é absurdo. Mas são conceitos filosóficos, estão aí para ser debatidos. Pô, a gente tem que questionar tudo, cara. A gente tem que questionar. Nós não podemos viver de verdades absolutas. A quem servem essas verdades absolutas? O que é verdade, o que é fake news? Por que a gente não pode ter um debate maduro? Por que a gente não pode ter um debate maduro no qual cada um tem seu ponto de vista e a gente vê qual se encaixa melhor e a gente vai formando nossa consciência como cidadão. Eu comecei nos meus estudos liberais muito inclinado ao anarcocapitalismo, depois eu vi que eu acho que é uma utopia ainda, entendeu? Então eu sou minarquista, acredito no estado mínimo, mas hoje eu já vejo alguns problemas nisso também, já venho me inclinando novamente para o libertarianismo, entendeu? Do anarcocapitalismo, porque eu vejo como o indivíduo finalmente ele está conseguindo poder. O indivíduo ele está tendo poder no mundo com as criptomoedas, com a própria tecnologia, a força da tecnologia, a derrubada de grandes conglomerados de mídia. Isso tudo é um fenômeno assim muito interessante, no qual a gente está vendo que realmente agora o poder está voltando para o indivíduo.
Enfim, são vários pontos que a gente pode tratar sobre isso. Eu acho que o Monark, voltando a dizer, ele não tinha que ter pedido desculpa nenhuma. Ele tinha que, beleza, quer me cancelar? Vamos lá. Eu vou pro Rumble, quem quiser me acompanha, tá entendendo? E eu vou falar tudo que eu tiver que falar. Tudo que eu tiver que falar. A minha opinião. Eu acho que é interessante a gente debater conceitos filosóficos. E eu acho que, por exemplo, essa questão da liberdade extrema, um absurdo, um ponto complicado. É muito difícil. Mas eu vou impedir o cara de ter a opinião dele? Ele, no momento nenhum, ele tá defendendo aquilo, cara. O cara ele coloca aquilo como repulsivo. Qualquer ser humano ele vê o nazismo como uma coisa repulsiva. Ainda mais no Brasil, um país que a gente tem tanta, sabe, miscigenação, a gente não tem cor definida, não tem uma coisa, por exemplo, igual aos Estados Unidos, no qual realmente existem conflitos raciais, certo? Conflitos raciais bem severos. Existem supremacistas lá, pessoas que realmente, sabe? E por outro lado, também o negro, aquela questão dos guetos, os brancos também não são bem-vindos. Então existe uma parada mesmo ali de agressividade, de conflito racial. A gente no Brasil temos isso, sabe? Mas numa escala bem diferente. Bem diferente. Esse é outro debate também, essa questão do Brasil racista. Eu acho que é um ponto que a gente pode debater, entendeu? Porque, olha, eu sou muito da vertente de Gilberto Freire, de Casagrande e Senzala, da questão da democracia racial. Eu acho que isso existe no Brasil, entendeu? Eu acho que existe isso no Brasil. Eu, por exemplo, como comerciante, eu frequento muito as zonas de alto comércio, por exemplo, Uruguaiana, no Rio de Janeiro, Mercadão de Madureira e outros lugares assim que você vê do chinês ao coreano, ao árabe, ao judeu, todos esses povos convivendo de uma forma assim tão pacífica, tão, tão tranquilas. São várias culturas diferentes ali. E tá todo mundo ali no final tomando uma cerveja e fazendo um churrasco. Beleza, o chinês é um pouco mais fechado, o povo, mas tem chinês que tá muito abrasileirado, muito abrasileirado. Então eu acho que o Brasil, acho que a gente começar dessa forma, a gente vai pôr em risco, de repente, o nosso futuro, entendeu? Mas tudo se debate, esse que é o principal, tudo se debate, tudo se questiona, entendeu? Porque isso é liberdade, isso é a libertação do ser humano. O diálogo, a conversa, o questionamento, isso é libertação do ser humano, sim. Devemos questionar tudo e todos, sempre, sem agredir, obviamente. Certo? Eu queria finalizar esse vídeo falando um pouco sobre o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele é um cara, assim, odeio ou gosto dele, é uma personalidade que mudou o Brasil, mudou o pensamento conservador, de direita, liberal, etc. E eu acho que é uma coisa fabulosa da obra dele, uma coisa assim maravilhosa dele. Assim, até quando ele dava tacada errada, sabe? Quando, por exemplo, cara, o cara defendia, ele fumava, acho que eu vi o True Outspeak dele, ele fumava 5 maços de cigarro, falando palavrão pra caramba e tal, aquela coisa toda. E o cara defendia que o cigarro não fazia mal. Aí eu fiquei sabendo que ele morreu, já estava bem debilitado há pouco tempo, que um dos pulmões dele já estava podre, cara. O cara defendia, ou seja, ele é tão questionador que ele questionava até a questão do cigarro. O cigarro não faz mal, como se o cigarro não fizesse mal, sabe? Coisas assim, realmente absurdas. Mas tá ali, tá questionando. Vamos escutar o que ele tem a dizer ali. Quando ele via falar de leis de Newton, refutando Newton, refutando Einstein,
Pô, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe que ele entendia de filosofia, entendia de política, entendia de várias coisas, mas de física não. Quando ele falava sobre a questão de terra plana e tal, era chegava a ser engraçado, entendeu? Mas não podemos. Mas eu acho que o maior legado dele, o maior legado do Olavo, a gente dizia o seguinte, né? Questione, sim, tudo, né? Vamos questionar, vamos conversar, Beleza, tem muitas coisas que são dolorosas, coisas que, por exemplo, você falar para um armênio sobre que o genocídio dos turcos não aconteceu, ou querer discutir dados ali de um revisionista, de alguém que vai refutar aquilo atinge moralmente a pessoa, né? Atinge bem a pessoa que sofreu com aquilo. Eu entendo o pensamento dos judeus quando as pessoas questionam a questão do Holocausto, que não era, dizendo que não era daquela forma e tal. Aquilo dói realmente, dói. É um povo que sofreu, não sofreu só com o Holocausto, é um povo que sofreu ao longo da história inteira. O povo judeu é um povo, assim, que a gente tem que admirar, sabe? A gente tem que admirar porque eles foram muito guerreiros, eles sobreviveram a muitas coisas, né? Enfim, então eu acho que tem muitos assuntos aí pra gente conversar.